Licenciatura, a educação do eu pelo outro. Houve uma modificação no título e ficou assim: reflexão sobre o currículo e projetos realizados. Então, o curso é licenciatura em matemática, estou na 7ª fase, sou o acadêmico Marco Antônio Vieira. Então, para início, eu quero compartilhar com vocês esta frase aqui da Gesser, 2005, que foi um texto que eu estou estudando para a pós-graduação. Então, esse texto cuidadosamente separei para este momento, que veio de encontro aos nossos palestrantes. O currículo deve abandonar a pretensão de ser isento de valor, e essa nova racionalidade terá que subordinar os interesses técnicos às considerações éticas. Portanto, o currículo tem que ser construído com significado para o futuro, no qual se possam gerar possibilidades de emancipação. Então, agora eu vou apresentar alguns projetos para vocês, e vocês vão ver na minha fala que, a esse respeito, sempre teve uma reflexão a respeito do currículo. O primeiro projeto que eu quero compartilhar com vocês, fiquei muito feliz porque ele foi publicado no Diário Catarinense deste ano. Então, essa publicação não estava muito crédulo quando enviei as imagens, mas depois fiquei muito feliz. Então, essa publicação é Empreendedorismo na Prática. Foi um projeto pensado também nos corredores da universidade, depois formulado e posto em prática. Então aqui tem um detalhamento, tem os autores que eu utilizei, eles foram bem detalhistas. Agora, a reflexão que foi sobre a grade curricular do primeiro ano do ensino médio. Que vejam só, meu aluno do primeiro ano do ensino médio, ele passa no mínimo 5 meses estudando conteúdos sobre funções. Função afim, depois função inversa, função quadrática, estudo da função quadrática, função polinomial, função logarítmica, função exponencial, função modular. Então são cerca de 8 conteúdos que ele fica mastigando durante todos esses tempos. Agora, como é que eu vou fazer com que os meus alunos compreendam, como é que esses conteúdos, esses conhecimentos pretéritos da humanidade vão servir para a emancipação do meu aluno, para a emancipação daquele ser em sala de aula? Então, para isso, foi elaborado, aqui nós temos as fases e tudo mais, e o cuidado que eu tive foi trabalhar com a documentação social. Por exemplo, muitos alunos não conheciam uma nota fiscal eletrônica. Eu levei uma, mostrei para eles até todo o cálculo de porcentagem de impostos, demonstrei para eles também tudo que eles pagavam em impostos desde um cupom fiscal, entre outras coisas. Uma outra situação, o que deu para observar é que eram alunos com muita dificuldade de interpretação. E eu fiz questão de ser aí um conteúdo ou um conhecimento que eles precisassem interpretar. Utilizava de um certo humor para criar as empresas, diferenciei também a empresa SA, da empresa ME, da empresa IPP, para que eles soubessem a finalidade de cada uma. E também, já em termos matemáticos, que essa aqui é a próxima parte, nós trabalhamos com gráficos. Então aqui nós temos o gráfico de uma função lucro, para que eles correspondessem um outro viés mais crítico da sociedade. Quanto que o patrão ganha em cima do trabalho deles? Isso eles tinham que perceber como até é absurdo. E depois uma reflexão, será que esse salário é justo? Será que daí nós, na nossa região, muitas madeireiras, fomos também a conversa com essa turma, né? E muitos dos pais trabalham nas madeireiras e fomos a fundo em alguns aspectos. Uma outra situação é que aqui eles já estão trabalhando com a tecnologia. Primeiro, nós fizemos esta parte, não abandonamos um instrumento maravilhoso da matemática, que é a avaliação individual sem consulta, a prova, né? Depois nós fomos para os gráficos. Nos gráficos eles aprenderam o ponto de nivelamento, a partir de quantos produtos vendidos que começa a empresa a ter lucro. E as problematizações eram assim: custo fixo
isso nós elaborava junto com eles. O que uma empresa tem? Aluguel, água, luz, até o papel higiênico que o funcionário usa no banheiro. Tudo isso é contabilizado. E gente, uma vez eu fiz uma pergunta para o aluno, eu perguntei assim: fulano, você é dono de um supermercado, de um mini supermercado, no final do dia, no seu caixa, há R$3.000. É lucro esses R$3.000? E eles me respondiam até então que era. Eles não tinham a noção de ter que, por exemplo, repor o estoque, pagar todas as despesas. Depois nós combinamos também a questão dos impostos, fomos a fundo, PIS, COFINS, ISS. Claro que isso daqui não foi como o pessoal de ciências contábeis estuda, mas a nossa culminância, a primeira culminância, foi trabalhar com a tecnologia. Isso daqui, gente, é um contrato social que eu achei na internet e eu levei para eles. Eles deveriam formar uma sociedade. Nessa sociedade, era em trio. Um dos indivíduos era, por exemplo, o diretor de marketing, para criar o logotipo, a frase de impacto e tudo mais. O outro seria o diretor financeiro e depois o diretor ou administrador dessa empresa. Cada um entrava com uma porcentagem, tiveram que trabalhar com esse documento, esse contrato. Se você firmar ele e registrar em cartório, ele vale. Claro que nós utilizamos aí situações adversas. Uma outra situação. Os meus alunos já sabiam fazer gráficos, mas e no computador? Será que eles sabiam? Então eles foram lá, mostrei o programa para eles, eles conseguiram criar a função lucro com os valores que eles mesmos criaram e demonstrar isso a respeito dos meses. E depois ainda, para engrossar o caldo, eu fiz um desafio. Fulano, sua empresa está indo de vento em popa, de repente, pronto, as vendas diminuíram 20%. Qual é a decisão administrativa que você tem que tomar? É claro que as respostas foram muito, depois de fazer uma retomada, mas essa questão também foi bem importante. Esta tabela aqui, claro, isso aqui é coisa de estudante de matemática. Depois que eles se lascaram um pouquinho para criar isto, eu mostrei para eles um programa que calcula o preço pelo qual eles têm que vender, que está aqui, automaticamente. Aqui está. Se você for preenchendo, eles aprenderam tudo isso. Esse mestre de substituição tributária, e ali vai aparecer qual margem de lucro que eles quiserem, o preço que eles têm que vender. Custo unitário, R$50, a porcentagem do IPI, qual é o frete, tudo isso eles tiveram no final. Claro, primeiro ano do ensino médio, consegue fazer uma coisa um pouquinho mais elaborada. Isso aqui você vai alterando os valores. Por exemplo, comprei por 51. Boa ideia. Aqui está. Ele altera automaticamente o que eles tinham que fazer antes, manualmente. Mas eles tiveram que aprender. Então, continuando. Um outro projeto que nós tivemos lá foi assim, outra reflexão sobre o currículo. E assim, eu trabalho especialmente e exclusivamente no ensino médio. Primeiro, segundo e terceiro ano, com matemática e física. Então, uma outra reflexão. Será que o meu aluno conseguiu ou está conseguindo compreender os principais conteúdos emancipadores da matemática? Que conteúdos são os mais emancipadores? Que conteúdos que eles vão aplicar imediatamente? Eu vi também que muitos não sabiam do terceiro ano do ensino médio, o que era uma porcentagem. Tiraram uma porcentagem, uma fração. No primeiro ano do médio eles não tinham a base da regra de 3, razão e proporção. E tudo isso foi motivo para mais um projeto. O projeto foi assim. Aproveitei aquela semana de saco cheio, que o pessoal fala. Nós tivemos conselho de classe na primeira semana de julho. Na segunda semana não dava para aplicar nenhuma aula expositiva e depois seriam férias. Aquela semaninha foi 3 dias trabalhando em função disso. No primeiro dia, investi de pedagogo, né? Mas fui trabalhar com eles pelo concreto. Por exemplo, na razão e proporção, na regra de 3, eu estava me acompanhando, estava um mapa e um rolo de barbante.
que eles compreendessem isso a partir do mapa, uma coisa concreta. E depois disseminei isso através do crescimento proporcional. Trabalhei com algumas dietas deles, dietas bem malucas, e ainda desafio, novamente o desafio. Quantos quilômetros tem de São Cristóvão, por exemplo, até Blumenau? Detalhe, eles não podem caminhar sobre rios e casas, eles têm que cercear as BRs. Então, por isso eles tiveram que utilizar o barbante e tiveram que, em escala, transpor isso para quilômetros. E ainda trabalhei alguns probleminhas envolvendo profissões. Por exemplo, eu tinha alunos na sala que queriam ser técnicos em enfermagem. E tem que aprender conversões. Regra de 3 é um caminho muito imediato, muito bacana. E, no segundo momento, eu levei um jogo matemático. No jogo matemático eu dei ideia. Quem está sem ideia, mas você pode utilizar o jogo de trilha, assim, assado. Demonstrei e construí um coletivo. Depois vieram as ideias. Como vocês podem observar, um xadrez de frações. Eu nunca teria pensado nisso. Então aqui nós temos roleta, este baralho. Professor, eu quero envolver o truco. Então beleza, você vai envolver o truco com as frações. Nós temos outros tipos de roletas, novamente jogos, por exemplo, de conexões de ideias. Então existe uma infinidade de jogos. Teve uma até que misturou o Sudoku aqui. Mas esse aqui da Joaninha, montar a Joaninha, esse aqui também foi maravilhoso. O cuidado com que eles tiveram. Então eu dei uma aula para eles fazerem e depois valendo nota. Gente, esse daqui foi um dos meus armários. Eu enchi 3. Enchi 3 armários, cada aluno, sala com 36 alunos, 36 jogos matemáticos. Uma forma aí deliciosa de nós compreendermos. Por último, o último projeto, daí agora a gente está acabando no tempo, né? Foi a modelagem matemática. A modelagem matemática é assim, também surgiu no seio da universidade, conheci a modelagem matemática e tinha que aplicar. Claro que essa daqui foi a primeira turma, foi uma experiência muito exitosa, mas isso aqui eu vou compartilhar sempre. Até ser interessante um outro seminário para discutir. A etnomatemática do Biratã Ambrosio e a modelagem matemática. Mas essa modelagem foi assim. Na verdade, tem que ser modelagem físico-matemática. Então, a respeito disso, eu poderia simplesmente passar o conteúdo de vetores como professor tradicional. Mas tinha que complicar um pouquinho, né? Imagine, né? Professor Marco lá na sala tem que complicar a vida do aluno. E se alguém aqui quiser ser professor de física, é interessante falar o seguinte: a primeira explicação tem que ser sempre do aluno, nunca do professor, sempre do aluno. E a pergunta era, na construção de uma ponte, quais forças estão querendo derrubar esta ponte? Quais forças estão querendo manter ela em pé? E como que elas agem? Essas foram as perguntas. Então, nós fomos elaborando algumas ideias, depois fomos até a informática para explorar um pouquinho mais e voltamos. Este desenho, então eu estou imprimindo na internet, fácil, é só você digitar lá pontes, essa aqui é uma ponte de treliça. Eu expliquei para eles termos técnicos também, por exemplo, o que é uma treliça, o que é um nó. Vocês podem ver aí essas flechinhas, cada flechinha é uma força. Não, a estética eles que davam. Eu sou professor de artes, mas o mais importante foi aqui, Gente, eu consegui fazer com que cada fila trabalhasse com ideias diferentes. Isso é muito importante. Não só para eles não colarem um do outro, mas cada fila trabalhou com ideias diferentes. No final das contas, eu tive conclusões muito interessantes. E até depois, eu fiquei muito feliz, porque teve daí no Facebook eu postei uma foto que Isaac Newton falava que a soma de todas as forças é igual a 0. Pronto. As forças têm que ser 0. Nós consideramos força do vento, consideramos a força do rio, embora não passasse rio nesse desenho, tudo isso tem que ser igual a 0. E uma aluna colocou assim, putz, olha que palavra bacana,
um professor muito querido nosso, o Jorge Oleda, né, deu uma risada embaixo. Então, quando isso atingiu eles, obrigou eles a pensar. Só quero a gente só diferenciar essa ideia de Ubiratã, Drambose e a da modelagem matemática. Pessoal, um professor, para ele ensinar através da etnomatemática, é assim. O professor Marco sai de casa com o seu livro embaixo do braço, ou com o seu canetão e seu apagador, e antes passa no mercado. E lá no mercado, ele percebe que a operadora de caixa, ela utiliza uma estratégia diferente para dar o troco. Ela utiliza a estratégia do falta para 10, por exemplo. É uma estratégia das pessoas antigas. Nossa, que bacana! Será que os meus alunos compreendem isso? Será que os meus alunos fazem desse jeito? Por que eles não fazem desse jeito? E ele vai para a sala de aula e começa a discutir isso. Estratégias, isso se chama pensamento lógico aritmético. A pessoa consegue desmembrar algumas ideias e te responder rapidamente. Mas será que ele faz uso? Será que ele conhece? E você vai trabalhar a matemática praticada na sociedade. Agora, a modelagem matemática é diferente, essa aqui é um pouquinho mais complexa. O pessoal não entende muito. A modelagem matemática é assim. O professor Marco Velho está indo para a escola e observa aquela casa meio capenga, aquela casa de madeira, que está quase caindo. Como ele tem uso de tecnologia, ele tira uma foto, leva para a sala de aula e ele provoca os alunos. A construção tem que ser dos alunos. Ele fala, como que nós poderíamos resolver este problema? E tem que deixar os alunos pensar. Depois, fulano, descreva o problema. Reúne em grupo, pesquisa, reúne em grupo de novo, anota os resultados, para daí chegar numa resposta e fazer uso da linguagem matemática para propor uma solução real na sociedade. Isso daqui, é claro, é um desenho, mas aqui estava. Outras perguntas que surgiram ali, que eu incuti na mente deles, para apavorar eles mais um pouquinho. Quantas pessoas, quantos quilos eu posso colocar nesta ponte que você idealizou? E ela não caia. E ela não cai. Será que você fez o cálculo com esse caminhão? Será que o engenheiro vai fazer só com esse caminhão? E, gente, claro, vamos falar que nós não teremos 100% de engenheiros. Mas os alunos que aproveitaram, internalizaram tudo isso, conseguiram aprender um pouquinho mais dessa ideia. Ok? Então,